primeiro episódio em estúdio da segunda temporada do Talk Taças, cheio de mudanças, como você pode ver, inclusive estamos de casa nova, e esse episódio não podia ser mais especial. Mas antes de eu falar do meu entrevistado, eu quero te pedir, se inscreva no canal, curta, manda para os amigos, manda comentário, comente também nas nossas redes sociais. No Instagram nós estamos como @talktacas. Estamos também no TikTok, mas lá sou tiazona, né, gente? A tia não consegue atualizar tudo. Mas pelo Instagram você consegue me mandar mensagem, sugestão de pauta, de convidados, de perguntas e muito mais. Hoje vou revelar para vocês que o meu entrevistado, ele é um cara que manja demais. Mas ele é um puta de um mala. Hoje ele é menos mala, porque eu conheço ele um pouco melhor. Mas a primeira vez que eu falei com ele, eu falei, puxa, me apresentei. Ele fez uma cara. Olha, eu queria ter gravado aquela cara para usar todas as vezes, quando ele falar alguma coisa, eu vou usar aquela cara dele aqui, a imagem. Devia ter feito isso, mas não fiz. Mas vamos falar quem é o meu convidado? Ele é formado em comércio exterior, começou a trabalhar com vinhos em 2004 e foi apenas considerado o melhor sommelier do Brasil por 3 concursos consecutivos, que foi em 2012, 16 e 18, tá? Porque os concursos não aconteciam todo ano. Além disso, ele foi considerado o melhor sommelier de vinhos portugueses pela revista Prazeres da Mesa. Ele trabalhou em várias cartas premiadas de vinho no Brasil inteiro, trabalhou como jurado, trabalhou também em importadoras. Enfim, nós vamos contar toda a história de Diego Arrébola. Não, a sua cara foi pior que essa. Juro, pior. A sobrancelha tinha. Foi tipo, foda-se. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Um grande prazer, uma grande honra estar aqui com você. Só para deixar claro, a cara de mala é timidez, tá? É só impressão. Eu sou uma pessoa que com a cara normal, se eu quieto na minha, eu tenho cara de quem tá puto com a vida. Você sabe que eu achei... E como eu sou tímido, eu não converso com as pessoas direito, elas olham, veem aquela cara de quem tá puto com a vida. Esse cara é um mala. Eu até sou um mala, mas eu sou um mala acessível, sou um mala civilizado. Você lembra qual foi a primeira vez que a gente teve em contato? Lá no evento da Península de Setúbal, ou tinha sido um evento Eu não lembro anterior? qual era o evento, mas eu cheguei pra você e falei assim, nossa, você que é o Diego, tudo bem? Muito prazer, tal. Sabe que eu tava num evento com meu marido e acharam que era você. Eu achei que era o Diego, tal. Aí você fez aquela cara, tipo... Legal, foda-se. E, tipo, virou pro lado, total. Nossa! Depois eu fiquei pensando, será que ele achou que eu tava cantando ele? Não. Tipo, pô, você é igual meu marido, eu quero te pegar. Sei lá, eu pensei que pudesse ser isso, que eu fiquei... passada, assim, ó. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Enfim, foi assim, tá? Eu lembro desse comentário, eu lembro da conversa, eu não lembro por que era um evento em que eu estava responsável por 2 estandes e tinha algumas outras coisas com a organização. O mais provável é que eu estivesse resolvendo alguma outra coisa no Tá momento. bom, você é mala mesmo. Não é uma desculpa, porque realmente... E, de fato, isso é uma coisa que até acontece. Pelo fato de eu ter alguma projeção... Tem outros profissionais que têm uma projeção bem maior do que a minha, mas eu sei que eu tenho alguma projeção. Eu vou em lugares muito distantes de São Paulo e pessoas que eu não conheço param para me cumprimentar e tal. Mas às vezes a gente está num momento pessoal, mas principalmente profissional. Eu estou fazendo alguma coisa ou dando atenção para alguma coisa. E eu tenho uma certa dificuldade de ser multitarefa. Eu foco numa tarefa de cada vez. E daí as pessoas chegam, cumprimentam. Eu juro por Deus, eu faço o meu melhor para ser simpático, acolhedor. Mas o meu melhor, infelizmente, não é suficiente. Vezes não daí passa essa impressão. Pô, o cara tá um pouco se fodendo para mim. Uma colega de trabalho, né, a Iveli, que era head de marketing junto comigo na importadora, fala a mesma coisa. O primeiro contato meu com ela trabalhava ainda na Cantu, e eu fui lá para dar um curso W7 dentro da Cantu, e ela que organizou tudo, ela que fez os contatos comigo para enviar os vinhos e tal. Ela não fez o curso, daí no final do curso ela desceu para me cumprimentar, e eu estava ali, fechando a sala,
envelopando as provas que a gente precisa na hora, envelopar, assinar os documentos, que aquilo vai para a Inglaterra e tudo mais. Ela veio, me cumprimentou, se apresentou, eu, beleza, prazer, não sei o quê, continuei fazendo aquilo ali. E ela, nossa, você não me deu nem atenção, não me deu nem bola, nem olhou pra minha cara. Não, mas eu olhei, eu te cumprimentei e tal, mas enfim. Missão cumprida, né? Oi, tudo bem? Prazer. Acabou, já... Eu não sou essa pessoa sociável, pessoal, mas eu esforço, tenham paciência comigo. A sua sorte é que você entende muito de vinho. Vamos começar brindando? Eu disfarço melhor do que os outros. Ninguém entendeu, eu não entendo. Ó, hoje a gente tá... Saúde. Tô começando muito bem essa segunda temporada com uma super parceira, já foi parceira do Talk em outras oportunidades, minha super parceira no meu perfil também, que é a Cave Prime. Eles são especialistas, eles trazem de vários lugares, mas eles são especialistas em Alemanha e em Borgonha. E hoje a gente está tomando um Chardonnay da Borgonha. Maravilhoso, como tudo que eles trazem, porque o diferencial da Cave Prime é realmente essa seleção de vinhos. Eles conseguem trazer coisas que entregam muito mais na taça do que você pagou por eles. Então, esse é mais um... É um vinho que eu adoro, que não falta na minha casa, assim como os Rieslings. Inclusive, Diego, você é um mala, mas as pessoas gostam de você. Temos aqui um presente. É só o Baron K, que é sucesso absoluto de vendas. Esse é o vinho que a Cave Prime não fica sem. Inclusive, está em algumas cartas de restaurantes estrelados bem. Pensa nisso aqui. Esse é um vinho que também não fico sem na minha adega. É um vinho legal para todos os paladares, então ele tem um preço acessível, principalmente quando a gente fala de vinhos importados. É um vinho que agrada desde o iniciante, porque ele tem um açúcar residual bem interessante. A acidez dele, apesar de ser uma alta acidez, ela está muito equilibrada ali, muito... Enfim, é um puta vinho, tá? Só isso. Eu sempre rasgo elogios a esse vinho. E ela mandou especialmente, essa não é a safra que está sendo comercializada. Eles estão comercializando, acho que, a 2020. Esse já é um pouco mais envelhecido. Então, olha, que recebendo aqui a Cave Prime, mandou de presente para o Diego. Muito obrigado para a Cave Prime. Um belo vinho. Riesling é amor, né? Eu sempre brinco que Riesling é amor em alemão. É mesmo. Para quem não sabe, a etimologia da palavra Riesling vem de amor. Num antigo idioma bárbaro que era falado no noroeste da Alemanha. Mas, nossa, fico muito feliz. Vai ser bebido com muito carinho e com muito prazer. E marca o Talk Taças pra gente marca postar. O Talk Taças, quando vocês... Marca a Cave Prime. Muito obrigado. E a Elaine. Mas esse vinho aqui que a gente tá tomando também tá incrível, né? Você gosta de brancos? Gosto bastante de brancos. Bebo talvez menos do que eu gostaria, do que eu deveria, mas gosto muito. Nossa. É uma pena que o Brasil seja um país que bebe tão pouco vinho branco. É verdade. Com o nosso clima. E falam essa questão do calor e tudo mais. Não necessariamente esse é o ponto, porque você vai para países frios, a Alemanha, por exemplo, bebe muito branco, muito vinho branco. Mas, enfim, infelizmente no Brasil a gente tem essa coisa do vinho branco, os espumantes ainda não ocuparem o espaço que eles mereceriam ocupar. Você tem razão. A gente vai falar um pouco de mercado brasileiro mais para frente, e aí a gente volta nisso, até porque você trabalhava até muito pouco tempo numa importadora, né, de abrangência nacional, e tinha muito contato aí com outras regiões. Às vezes a gente fica mal acostumado com São Paulo, né? Então, você tem uma amostra de São Paulo que não necessariamente reflete o Brasil, né? Então... Exato. É inegável que São Paulo é o principal centro para o mercado de vinhos no Brasil. A gente não pode pegar uma falsa igualdade entre as regiões brasileiras, que não é. São Paulo está à frente do restante do Brasil em termos de volume, mas também em termos do quanto o mercado está evoluído. E isso vale, inclusive, para grandes mercados. Você vai para o Rio de Janeiro, que é o segundo maior mercado. O Rio de Janeiro está há alguns anos atrás de São Paulo, ainda numa série de coisas. Então, isso é inegável. Mas não é só São Paulo, né? Você vai para o Nordeste, tem todo um universo de oportunidades, não só nas capitais, mas em cidades importantes do interior também. A mesma coisa no Centro-Oeste, a mesma coisa no Norte. No Sul, você já tem um mercado que consome muito vinho.
Você tem no Sul, e principalmente quando a gente fala em Rio Grande do Sul, você tem aquilo que mais falta no resto do Brasil, que é para o mercado de vinho realmente decolar. Você tem uma base muito grande de consumidores de vinhos simples, de vinhos de menor qualidade. Você tem muita gente que incorporou o vinho no seu dia a dia, o vinho de garrafão, o vinho colonial. E é muito fácil você converter essa pessoa num bebedor de um vinho melhor, você apresentar um vinho melhor para ela. Se todo o Brasil bebesse vinho colonial como o Sul bebe, o nosso consumo seria tão grande quanto é o do Sul em termos de consumo per capita. O Rio Grande do Sul só não é o líder de consumo no Brasil porque a população não é tão grande. Mas o consumo per capita, o consumo lá é bem elevado. Eu tenho exatamente a mesma opinião que você. O pessoal do vinho torce o nariz, né, para vinho de mesa, vinho de garrafão, colonial, enfim. E, para mim, ele é uma grande oportunidade, uma grande porta de entrada. A gente está falando de uma população, gente, o nosso salário mínimo. É difícil, né? O pessoal não entende que o vinho de mesa não é para você, bonitão, não é para você, bonitona. O vinho de mesa é para quem ainda não bebe vinho. Ele é uma porta de entrada. Eu sempre cito o exemplo do mercado de cervejas artesanais, que é um mercado que há 15 anos não existia no Brasil e hoje é um mercado 10, 20 vezes maior do que o mercado de vinho. Por quê? Porque o Brasil tinha uma base gigantesca de consumidor de cerveja vagabunda. E daí o cara que já bebe uma cerveja vagabunda, você convence ele a beber uma cerveja um pouquinho melhor, industrial ainda, de volume, mas você consegue fazer o upsale para ele. No vinho, falta essa base do consumidor de vinho vagabundo. Para que vinho que você vai trazer esse consumidor? Você não vai trazer esse consumidor iniciante e servir para ele Riesling 2015. Esse consumidor não vai entender o que está olhando ali. Para ele não vai fazer o menor sentido. Para esse consumidor, você acessa com um vinho mais simples, que pode ser um vinho colonial, pode ser um vinho de mesa, pode também ser um vinho fino, um vinho de vinífera, né? Mas um vinho simples. É que no caso do vinho colonial, do vinho de mesa, ele tem a vantagem do custo. Você não consegue fazer um vinho de 12, 13 reais a garrafa com uva vinífera, né? A não ser que você faça uma intervenção química muito grande. Você consegue fazer um vinho de uva americana de 12, 13 reais razoavelmente honesto, limpo. Não totalmente, mas com menos, não tanta intervenção. Então você consegue entregar um produto com um custo mais acessível para captar esse novo consumidor. Concordo. Esse é o consumidor que está esperando a cerveja entrar em promoção a R$2 a lata no supermercado para comprar um fardinho. Você não vai vender uma garrafa de R$30. Quando a gente fala em vinho fino de entrada, vinho brasileiro ou importado, com uma qualidade minimamente legal, vale a pena, a gente está falando de R$30, R$35. Pelo menos. Você não vai convencer a pessoa que espera a cerveja ficar R$2 para pagar R$24 um fardinho, pagar R$30 em uma garrafa de vinho. Né? Então, tem essa questão de mercado que é bem interessante mesmo. Mas bora começar do começo? Como você, formado em comércio exterior, chegou a trabalhar com comércio exterior, como é que foi essa sua migração do comércio exterior para o mundo dos vinhos, ou já era? Na verdade, eu trabalhei em outras áreas, né? Eu trabalhei com assistência técnica de trator, né? Supervisionando a assistência técnica de uma empresa que representava os tratores Caterpillar na minha cidade. Vendi consórcio, vendi curso de inglês, trabalhei de estoquista em concessionária. E, por fim, eu era concursado no Banco do Brasil. Eu saí do Banco do Brasil, eu fui buscar outras oportunidades na área administrativa, financeira e tudo mais, que não apareceram. Eu era recém-casado, eu tinha um filho pequeno, precisava pagar as contas. Um amigo meu que trabalhava num restaurante na minha cidade me conseguiu uma vaga de cumim, né, de ajudante de garçom. Esse restaurante ficava num shopping. Eram 2 horários, né? Eram 2 turnos, então era almoço e jantar. Então tinha um intervalo ali de 4 horas no meio, que o restaurante não dava vale transporte para a gente para casa nesse intervalo. Então eu ficava no shopping, eu ia para a livraria, eu sempre li muito desde criança, daí eu ia ler ficção, enfim, coisas em geral que me agradavam. E daí eu comecei também a pegar para ler alguns livros daquilo que eu estava trabalhando. Então comecei a ler alguns livros de gastronomia, de chás, de café, de charuto e também de vinho. E o vinho foi algo que me cativou por ser... Eu sempre brinco que estudar vinho é que nem uma bonequinha russa, né? Você abre, tem sempre mais uma dentro. É um universo dentro do universo, dentro do universo.
Então, estudar vinho é viajar para o mundo inteiro e estudar o mundo inteiro. É falar de língua, de cultura, de gastronomia, de geologia, de física, de história, de um monte de coisa. Então, isso me cativou. Mas, além disso, também uma questão pragmática. Eu vi ali uma oportunidade profissional, uma oportunidade de carreira. Eu estava no interior de São Paulo. Qual era a cidade? São José dos Campos. Até que é uma cidade grande. Sim, uma cidade grande, mas que o mercado de vinho na época era bem pequeno. Você tinha ali um ou outro profissional, distribuidor, mas não tinha nenhum nome de destaque, não tinha nenhum sommelier de destaque no mercado. Então eu olhei para aquilo, olha, eu posso... E também a gente está falando de que ano? 2004. Bom, 2004, que foi exatamente quando você Exato, entrou. foi quando eu comecei. 2004, né? Se hoje já é difícil, a gente já vai com o facão ali, carpindo o mato. Imagina como era nessa época, né? Então, não é uma questão só da região. O Brasil ainda está engatinhando, quiçá, há quase 20 anos atrás, como é que era, né? Exato. Você tinha referências importantes já no mercado de vinho, mas principalmente nas capitais. Né? No interior, tinha gente que trabalhasse com vinho? Tinha sommelier, tinha distribuidor, dono de loja, mas sommelier de sala em restaurantes com cartas de vinho importantes, você devia ter, sei lá, 3, 4 aí no Brasil inteiro, fora das capitais. Talvez a mais significativa do Locanda della Mimosa, que era do Dânio Braga, que estava lá na região serrana do Rio. Mas, em geral, você queria ter um atendimento de vinhos, uma carta de vinhos minimamente boa e um sommelier para te atender, era nas capitais. Isso não existia no interior. Aí eu vi essa oportunidade. Então, comecei a estudar, comecei a me aperfeiçoar. Ainda não havia cursos no interior. Então, eu fui estudando por conta própria, buscando livros e tal. Eu tive a oportunidade de assumir como sommelier numa função pequena, num bar que estava inaugurando na minha cidade. Depois eu gerenciei mais 2 restaurantes. Me mudei para Campinas. No meu primeiro ano em Campinas, eu ainda gerenciava um restaurante, mas sempre cuidando dos vinhos, sempre estudando. E daí inaugurou em Campinas um restaurante, que é o Oliveto Restaurante, onde eu fui contratado a princípio como bartender, mas logo no começo, antes de inaugurar, eu já tive a oportunidade de começar a cuidar da carta de vinhos, de fazer, de assumir como sommelier. E o proprietário, ele gosta de vinhos, né? Gosta de comprar, né? Eu brinco sempre com ele, brincava com ele, que ele não ia sossegar enquanto ele não abrisse uma importadora para poder comprar vinho de container, tanto que ele abriu uma importadora. De fato ele abriu? Ele abriu. Ele gostava de comprar e de ter uma seleção ampla de vinhos e me deu autonomia para trabalhar nisso, porque isso também trouxe um renome para casa. Então era um momento em que a principal carta de vinhos de Campinas, que ganhava todos os anos na Veja e tudo mais, era uma carta de 150 rótulos e que era exclusiva de uma única importadora. Quando nós inauguramos com 300 rótulos e com 13 importadoras. Quando eu saí, eram quase 900 rótulos e eram 24 importadoras. Gente, eu preciso nesse chegou restaurante. perto dos 1000 rótulos, mas era uma carta sólida, com variedade de regiões, de uvas, com verticais, de grandes vinhos. Nós chegamos a ser a segunda melhor do Guia 4 Rodas em 2012, atrás só do Dusk, lá de Curitiba. No ano seguinte, que o Dusk fechou para a reforma, e daí era o momento dos humilhados serem exaltados, a gente ganhar melhor carta de vinhos do Brasil no interior. Aí o Guia 4 Rodas parou de avaliar a carta de vinhos. Obrigada, Guia. Obrigado, Valeu, Guia 4 Rodas. E daí mais uns 2 ou 3 anos acabou o Guia 4 Rodas. Mas ainda é referência. Exato. Mas isso me permitiu chamar atenção não só para o trabalho que havia no interior, mas para o meu trabalho. Com certeza. E nesse ínterim, eu também me toquei de uma outra coisa. Poxa, eu estou no interior, eu estou casado, tenho filhos e tal. Não tenho interesse nesse momento de me mudar para a capital, para São Paulo. São Paulo tem muito mais oportunidades para mim profissionais como sommelier do que aqui no interior. Porém, eu vou ser mais um, disputando um mercado onde já tem nomes de destaque nos principais restaurantes. E aí eu fiz a opção estratégica de buscar destaque na profissão em nível nacional através das competições, através dos concursos. Então eu comecei a me preparar para os concursos de sommelier. E o primeiro que eu disputei, que foi em 2009, um campeonato paulista, para sentir, para entender como é que era. E eu fui para a final, eu fui segundo colocado. E no dia da final do Campeonato Paulista é que eu fiquei sabendo que na semana seguinte já era o brasileiro. E beleza, vou disputar para ver qual que é, conhecer as pessoas e tal.
E daí, aí sim, para minha surpresa, eu passei para a final. Eu fui terceiro colocado, passei para a final. Uau. Quem acompanhou elogiou o desempenho e tal. E aquilo me trouxe destaque. Aquilo me certificou como sommelier profissional pela ABS Brasil, que é um PIN verde e amarelo, antes de eu terminar o meu curso de sommelier. Então, eu ainda não era sommelier, mas já era sommelier profissional. E me deu... E daí a mosquinha... diz que na política é a mosquinha azul, né? No meu caso é a mosquinha Bordeaux. A mosquinha Bordeaux picou e... Olha, esse negócio de competição é interessante. Claro, eu sou competitivo, eu gosto de competição. Então, é por aqui que eu vou. Uau! E daí eu comecei a me preparar, focando nas próximas competições, e daí ganhei os 3 concursos brasileiros em sequência que você citou. Vamos voltar um pouco? Diego, pessoa física, que morava lá no interior, estava ali buscando se encontrar. Não era no interior, é no interior. No interior. Morava ali no interior. A gente tem vários profissionais de muito destaque. Aliás, você mora no interior, né? Agora eu moro no interior. Mas é agora só. Por isso que eu não tenho sotaque. Só tenho sotaque paulino. Ainda não fala porta. Ainda não falo porta. É uma questão de tempo, pelo visto. Mas a gente tem bastante profissional, né, no mundo dos vinhos que não estão aqui e são de... Porque, em geral, a mão de obra dos restaurantes, ela vem ou do interior ou de estados mais distantes, né? A base da mão de obra dos nossos restaurantes, hoje em dia ainda é bastante, mas já foi muito mais, de gente que veio do Nordeste para cá para trabalhar. Com certeza. Que é um pessoal que trabalha muito bem, que se dedica muito bem, tem uma hospitalidade intrínseca de acolher o cliente. E é claro, são essas pessoas que vão se interessar e se aperfeiçoar na profissão e de repente vão, poxa, acho que eu vou estudar vinho, porque isso é uma oportunidade profissional legal. Então, muitos dos bons profissionais que nós temos não são daqui de São Paulo. O Beato, por exemplo, é do interior de São Paulo. E outros, o Dionísio lá no Rio também não é do Rio, né? Ele é do Nordeste. Então, e outros profissionais importantes aí no mercado. Temos vários. Mas você bebia vinho? Como foi o seu primeiro contato como consumidor de vinho? Eu não bebia vinho. Eu não venho de uma família que bebe vinho. Em algum momento na minha adolescência, o meu pai começou a comprar vinho, mas não para beber, para guardar. Porque ele achava que era interessante, bonito, comprou um móvel. Fica lindo na sala. Exato, começou a comprar vinho, todo vinho de supermercado e tal. Quando ele faleceu, ainda tinha alguns guardados lá, né? Nada que se aproveitou. Uns vinagres já. Uns vinagres. Ainda tem uma garrafa guardada lá de Almaden 96, da adega do pai. Então, mas eu não vinha de um lar que bebia vinho, que consumia vinho. Mas eu sempre tive esse entendimento por ler muito e buscar muita informação. Eu sempre tive essa compreensão de que o vinho era uma bebida que tinha alguma coisa a mais. Tá. Eu ainda não tinha estudado, me aprofundado para saber o que era, mas sempre era muito claro para mim, não, vinho não é apenas uma bebida, tem outra coisa ali. Tem mais coisa por trás disso daqui. E quando eu tive a oportunidade de estudar, de me aperfeiçoar, eu fui descobrindo o que tanto tinha ali por trás do vinho. Você lembra de um vinho, nessa época aí, nesse começo, quando você estava descobrindo o vinho? Porque uma coisa é você estudar, saber, conhecer. Outra coisa é você estar ali com ele na taça, que você tomou e falou, pô, esse aqui, além de tudo, além de ser um caminho que eu estou vendo aqui que eu posso trilhar, pô, isso aqui é bom demais, isso aqui é diferenciado. Foi um Crius Torrontés de Susana Baumann. Porque foi o primeiro vinho, foi a primeira degustação que eu fui participar. Eu era garçom e daí eu fui participar de uma degustação na ABS, do Vale do Paraíba. E foi o primeiro vinho que eu coloquei no nariz e eu entendi o que estava acontecendo ali. Porque Torrontés tem isso, né? Ela Susana Baumann não é nem de longe o meu vinho favorito, Torrontés. Não sou fã. Acho que são vinhos, em geral, um pouco cansativos. Tem Torrontés interessantes, mas na média são vinhos um pouco cansativos. Mas ele é um vinho extremamente didático e que ele fala muito claramente o que ele é. Quem ele é, de onde ele veio e para onde ele vai. E é curioso, porque é um vinho de entrada, né, da Susana Baumann, mas ela faz muito bonitinho, ele é bem redondinho. Muito bem. Foi o primeiro vinho que eu coloquei no nariz e entendi o que estava acontecendo, percebi os aromas, exato. Uau, que legal, que demais. Quando você decidiu vir para São Paulo, né, você já estava formado aí como sommelier?
Eu só me Bom, mudei para formado, né? Ou pelo menos era o sommelier. Eu só me mudei para São Paulo no ano passado. Uau, eu achei que tinha mais tempo. Não, até ano passado eu ainda morava em Campinas. Porque eu era casado, a minha ex-mulher estudava lá. Depois que nós nos separamos, ela continuou morando lá. E os meus filhos estavam ali próximos. Daí no ano passado, antes da pandemia, na verdade, ela voltou a morar na nossa cidade natal, né? Eu sou de São José dos Campos, ela é de Jacareí, são ali do lado. Né? Para irritar a ex-mulher, a gente fala que Jacareí é o maior bairro de São José dos Campos, que é a cidadezinha ali do lado. Mas ela voltou a morar lá em Jacareí. O meu filho também foi morar próximo da mãe, em São José dos Campos, ele já é maior de idade. Então, estava só eu em Campinas. Por mais que eu goste de Campinas, e estava lá já há mais de uma década, o mercado está aqui em São Paulo. Já há muito tempo que não fazia sentido para mim, na verdade, do ponto de vista estritamente profissional, morar em Campinas, porque quase que 100% da minha vida social e profissional acontecia em São Paulo. Então você tinha que ficar vindo. Então ficava indo e voltando, tinha um gasto grande aí de tempo nos deslocamentos. Então não fazia mais sentido isso, e daí eu me mudei para São Paulo. Acabou sendo no mesmo momento que eu entrei na importadora, na Beckman, mas não foi por conta disso. Foi porque eu já tinha tomado a decisão de mudar para São Paulo, efetivamente. De efetivamente vir. Teve nesses anos todos aí, quase 20 anos trabalhando com vinho, algum evento, algum acontecimento que te marcou? Seja positivo ou negativamente? Então, é uma pergunta recorrente, mas que eu tenho sempre alguma dificuldade de cravar, porque teve muitas coisas importantes e significativas para mim, positivas e negativas. Eu tendo a ser uma pessoa que não se apega muito a atos ou fatos positivos ou muito negativos. Eu procuro ter uma atitude meio estoica na vida, de focar no presente e de não ficar remoendo o passado. Coisas do meu passado, positivas ou negativas, as quais eu ainda sou apegado, são coisas que, no meu entendimento, não são pontos finais, são reticências. São coisas que precisa ainda resolver. Coisas que ainda vão caminhar. Agora, no mais, não. Tudo passa. O que é muito bom, e o que é muito ruim também. Então, tive momentos muito legais profissionais, as competições que eu ganhei, as competições internacionais que eu pude representar, o Brasil, eventos importantes que eu participei, eventos importantes que eu cuidei de serviço, viagens legais que eu fiz, e também discussões, desacordos, pessoas com as quais eu deixei de trabalhar, deixei de ter contato. Então foram pontos positivos e negativos que aconteceram na minha vida profissional, que me fizeram ser quem eu sou, mas que passaram. Talvez o mais pitoresco, um acontecimento negativo que eu cito com alguma frequência, foi no Pan-Americano no Chile, em 2015, que foi a competição internacional de todas as que eu disputei, indubitavelmente a para a qual eu estava mais bem preparado. Foi a que eu fiz a preparação mais rigorosa de treino, de estudo, de degustação. Eu estava afiado. Eu ia para disputar as cabeças, para disputar o título. No dia de embarcar, eu peguei dengue. Então, eu saí do hospital com o diagnóstico de dengue, com 3.000 comprimidos na mala, e fui para o aeroporto para ir para o Chile. Eu disputei a competição com dengue. Você foi? Fui. Fiz. Consegui passar para a semifinal ainda, né? À base de muitos remédios e dois Nunca tive dengue, mas dizem que é. Saquinhos de chá de folha de coca de manhã para dar aquela uou, vamos lá. Mas consegui passar para a semifinal, mas não. Respirando por aparelhos. Passei os dias todos lá com dor no corpo, e inchado, e tossindo, mas... Bom, pelo menos não era Covid, porque se fosse Covid, primeiro, você não ia poder, né? Contagiosa, e não ia perder o sentido. E a prova do quão bem preparado eu estava, eu terminei aquele concurso em 9º lugar. No ano seguinte, daí já teve o Mundial em Mendoza, na Argentina, exceto pela campeã pan-americana, que foi a Paz Levinson, né? Sommelier argentina, hoje trabalha com a Anne-Sophie Pic na França. Exceto por ela, todos os outros sommeliers que ficaram na minha frente, eu fiquei na frente deles no Mundial. Eu estava efetivamente mais bem preparado, mas... Não, mas isso não é uma... Não era para ser. Não é, enfim. Isso também não quer dizer muita coisa, porque às vezes você está super bem preparado, você entende tudo, você sabe, tá...
Cara, e aí te bate um baita nervosismo. Você pode estar muito bem de saúde. Exato. É uma questão emocional até. Foi, por exemplo, no Pan-Americano seguinte, que foi no Canadá, em 2018. Foi um pouco mais de um ano depois de eu ter me separado e tal. Eu me preparei para a competição, não tão bem quanto eu poderia. Então eu cheguei, passei para a semifinal, eu estava muito bem, me sentindo muito bem na competição. No dia da final, né, os finalistas eles só são anunciados na hora da final. Então sobem todos os semifinalistas e anuncia na hora. Eu estava com uma tranquilidade, com uma paz, e daí na hora que a gente sentou para assistir e eu vi as provas que foram passadas e que daí os finalistas começaram a desempenhar e eles ali nervosos e tudo, eu estava numa tranquilidade que eu não tenho a menor dúvida que se eu tivesse no palco, se eu tivesse feito bem na teoria, eu tinha vencido ou ficado muito próximo. Porque eu estava tranquilo, eu estava muito calmo. Isso eu ouvi do Andreas Larsson, que foi campeão mundial em 2007, um evento que ele veio fazer no Brasil, uma degustação, e que foi feita essa pergunta para ele, o que era mais relevante no preparo e tal. Estudar teoria, estudar serviço, tudo isso é importante nas competições. Essencial, claro, sem isso você não vence, mas o mais importante é você estar mentalmente bem. Com certeza. E ele já tinha disputado um Mundial antes, em que ele chegou com excesso de autoconfiança e não conseguiu. E daí no seguinte ele ganhou com tranquilidade porque ele estava bem, porque ele estava tranquilo. Então numa competição isso é muito importante. Muito. E eu acho que esse fator, ele novamente, como você bem disse, você tem que saber, tem que ter o conhecimento técnico, mas ele é muito determinante. Claro. Porque tem momentos que você sabe e aquela informação você não consegue acessar por puro nervosismo, né? Sim. Você acha que essa é uma qualidade sua relevante para se dar tão bem nos concursos? Esse autocontrole? Sim, não é 100%. Claro. Já, óbvio que eu tenho os meus momentos de nervosismo. Nas competições internacionais, além da pressão, o tempo é muito exíguo. Então você chega para fazer uma prova nas quartas de final, olha, sirva esse vinho para esses dois candidatos, para esses dois clientes em 2 minutos e meio. E daí você tem que absorver todas as instruções ali, tem uma pegadinha que tem vinhos diferentes no balde, você tem que sair, seguir todo o padrão de serviço, você tem 2 minutos e meio. Então isso é uma pressão, daí a adrenalina sobe na hora e enfim. Mas sim, isso eu observo principalmente nos concursos brasileiros, nos últimos 2 que eu venci, e eu tive eu fui o primeiro a me apresentar em ambas as ocasiões, e daí eu faço a minha final e sento na plateia e assisto os outros finalistas. E eu vi o quanto os outros finalistas que estavam ali pela primeira vez numa final estavam mais nervosos, não estavam tão tranquilos. Né? O fato de eu ter caído de paraquedas numa final de campeonato brasileiro lá em 2009 foi fundamental para eu me sair bem nos campeonatos seguintes. Porque... outra convoca. Exato, tá exatamente. Exatamente. Né? Competições de sommelierie tem aquelas exceções que são as pessoas que chegam e vencem e se destacam logo de cara, mas muitos candidatos e muitos vencedores importantes das competições, eles disputam várias competições, porque a cada competição você vai ficando mais preparado, não é só o que você estudou mais na sua casa, é o quanto você está mais preparado para lidar ali com a dinâmica da competição. Né? Muito bem. Quem é a sua referência no mundo dos vinhos? E aí eu vou pedir mais de uma, tá? Uma nacional e uma internacional. Se quiser mais de uma em cada nacional, para mim, seriam 2 referências, que são 2 profissionais que eu sempre tive um profundo respeito e que quando eu comecei na profissão, para eles se sentirem velhos agora, quando eu comecei na profissão, eu olhava, eu quero ser que nem ele quando eu crescer, que são o Manuel Beato e o Guilherme Correia. O Manuel como sommelier de sala, o Guilherme naquele momento como sommelier de importadora. Então eram 2 exemplos meus. Poxa, isso daqui é o exemplo de sommelier de sala, isso daqui é o exemplo de sommelier de importadora. E internacional, sem dúvida, o Gerard Basset. Né? O Gerard Basset é a grande referência do mundo do vinho. Para a sommelierie, sem dúvida, mas acho que além da sommelierie, quem não tem Gerard Basset como uma grande referência, que não parou para olhar com atenção tá tudo aquilo que ele fez e tudo aquilo que ele produziu no mundo do vinho.
E hoje você toma outras coisas. Você falou, inclusive, que foi convidado, não, foi contratado como bartender, né? Em uma dessa sua trajetória, em um dos restaurantes que você passou. Você bebe outra coisa além de vinho? Sim, sim. O que você bebe? Eu bebo muito mais vinho, mas eu bebo cerveja. Gosto muito de cidras, gosto de saquê. Destilados eu bebo menos, mas gosto bastante de bons destilados. Eu bebo de tudo, alcoólico e não alcoólico. É? Tá. Esses dias eu fui tomar um destilado. Importante destacar que eu bebo com moderação. Não, tudo bem. Nunca tomei um porre na minha vida. Mentira. Duvido. Não, você tá falando sério? Falando sério. Diego, que vida chata. A gente vou fazer você tomar um porre. Não, tem que ter minimamente uma história pra contar. Muitos já tentaram antes de você e não conseguiram. Ó, seu filho é um menino, é isso? É. Ele já tem idade pra beber. Não bebe. Não bebe? Não gosta de beber. Com esse pai, Jesus Cristo, como assim? Qual o nome dele? Diego. Dieguito. Vai. Seu pai precisa... Você tem que ensinar. Não tô falando pra ele ficar bêbado. Não, você tem que ensinar ele a degustar um vinho. Tem a mais velha, a Vitória, que tem 23 anos. Ela bebe. Que é minha filha enteada. Ela é sommelier, ela tá trabalhando como sommelier. Obrigada, Vitória. Tá indo certinho pelo caminho. E a Maria Eduarda, que é a irmã dela, também bebe, mas não E aí não o Diego não? O Diego não. Já provou algumas vezes, mas não gosta. Bom, vamos voltar para a informação de que você nunca tomou um porre? Nunca tomei um porre. Jura? Juro. Nem adolescente, 18 anos, bem louco, assim, na Teve uma única vez que eu passei mal de beber. Por conta de estrada, de curva de estrada, assim, que eu passei mal, vomitei. No meu não de beber, eu posso estar em jejum. Justamente na primeira Wines of Argentina que eu fui, né, cuspi menos do que eu deveria. Eu estava bêbado, mas assim, bêbado sabendo quem eu era, onde eu estava. E daí na volta de São Paulo para o interior, no banco de trás do carro do meu amigo, aí eu passei mal. Foi a única vez que eu passei mal de bebida. Não, mas então você está classificando um porre para mim é você perder a noção de quem você é. Você não saber o que você fez. Às vezes a gente prefere perder. Exato. Você fala assim, não, ai meu Deus, que eu tenho um infarto, como eu vou sair disso? Sabe? Se você tem consciência do que você está fazendo... Aí não tá bêbado? Você não tá bêbado. Então você já ficou bêbado. Não é um porre, você tá bêbado, mas você não tomou um porre. Bêbado eu já fiquei. Bêbado dentro de limites civilizados, mas porre eu nunca tomei na minha vida. Porre de, tipo, acordar e ver o vídeo e pensar... Quem eu sou. Não, eu não fiz isso, não é possível nunca. Bom, com que período... Bom, você deve degustar muita coisa, mas degustar não necessariamente é beber. Eu tô falando beber mesmo, engolir, tomar uma taça. É variável, tem semanas que é com mais frequência, tem semanas que é com menos. Numa semana típica que eu vou ficar em casa, fazendo home office, cuidando das minhas coisas, treinando bonitinho e tal, eu vou beber uma vez por semana. Final de semana, vou encontrar os amigos e tal, abrir um vinho. Tem semanas que, por questões profissionais, até de trabalho, você tem mais jantares, eventos, você bebe com mais frequência. Mas é variável, não tem uma periodicidade certa. Eu não tenho o hábito de todos os dias beber uma tacinha de vinho, até por mais que o vinho seja muito positivo e muito bom para a saúde, por você estar em casa, você está num outro ritmo de coisas, de atividades, e você treinou bonitinho e tá cuidando da alimentação e tal. Não vou beber. Vou assistir minha televisão aqui, vou dormir mais cedo. Fazer higiene do sono. Só uma coisa. Aproveitando que você entrou nisso, você perdeu mais de 30 quilos 33. Já trabalhando com o vinho. Sim. Você teve que se abster em muitos momentos? Só controlou, só reduziu? Ou, tive que tirar, portanto... Eu brinco que a única coisa que eu tomei para emagrecer foi vergonha na cara. Eu só fiz aquilo que eu sempre soube que eu devia fazer, mas não fazia. Isso é bem difícil. Essa porrada, difícil. Obrigada por essa difícil, porrada. Mas quando você toma, eu precisei controlar, sim, a alimentação. Eu reduzi o meu consumo de bebidas, mas não deixei de beber, não deixei de consumir vinho, apenas bebi com menos frequência. As coisas gostosas e calóricas que eu gosto de comer, eu não deixei de comer, eu apenas passei a comer com menos frequência e menores quantidades. Entender que eu adoro comer e beber, mas eu quero fazer isso até os 100 anos de idade. Então, se eu continuasse obeso do jeito que eu estava, não iria fazer isso até os 100 anos de idade.
Então, passei sim a me cuidar. Não foi um período muito curto, muito rápido. Foram 6 meses de foco total em que eu perdi esse peso todo. E daí depois eu entrei num ritmo de cruzeiro, até ganhei um pouquinho de peso de novo, aí voltando também já, focando um pouco mais também na atividade física, na musculação, para ganhar um pouco de massa, que também é importante para a sua saúde de longo prazo. Extremamente. Não tenho o objetivo nem o interesse de meter virar o shape, um bodybuilder. de virar bodybuilder, virar marombeiro. Mas sim, hoje eu tenho todo um cuidado de alimentação, de suplementação, de treino, de rotina, que é importante. Saúde, né? De saúde. Tá vendo? Você que tá dando desculpa, aí o pessoal me pergunta muito isso. O povo fala, não é possível, você abre a garrafa e doa, você não toma tudo que você fala. É o equilíbrio. É difícil, porque realmente eu tenho uma vida... Você sabe muito bem, a gente tem os eventos, e aí você precisa se preparar para ir para um evento, você vai degustar. Eu ainda não me acostumei muito em cuspir, então eu acho horrível você chegar para um... Cuspo sem dó nem piedade. Às vezes você tá na frente do produtor, é como se você... Eu me sinto como se eu estivesse falando, seu filho é um horror, sabe? Porque você pega, ele fica assim, você, né, esperando sua reação, aí você... Ai, enfim, mas eu sei que já tive certo. Dias de eu colocar a cabeça no travesseiro, eu não acredito que eu cuspi aquilo, meu Deus do céu. Tem coisa que dá dó mesmo de cuspir. Já teve evento que eu cuidei do serviço, que se eu for fazer as contas, eu cuspi um carro popular no evento. Ai, você sabe que acontece bastante. Mas é o trabalho. E assim, isso não me tira o prazer de degustar o vinho. Porque o que eu curto no vinho não é ficar alto, não é ficar alcoolizado. O que eu curto no vinho é tudo aquilo que ele me traz de informação e tudo aquilo que ele me estimula sensorial e intelectualmente. E todos esses estímulos sensoriais e intelectuais eu não preciso engolir o vinho para ter. Sim, com certeza. Se eu degustar, cuspir, prestar atenção no que eu estou fazendo, eu tenho tudo que eu preciso ali de informação sensorial e intelectual. Tá Sim, ali. com certeza. Mas eu também gosto, tá? Da sensação. Também gosto, é claro que é legal, mas não é o que eu mais gosto, não é o que me trouxe para o vinho. Uhum. Se fosse só por isso, eu podia beber corote, eu não precisava beber vinho. É que o corote também traz umas outras coisas. Eu tô numa situação, Diego, que eu tenho ressaca real de comer coxinha. Sabe, você vai na festa infantil e come coxinha, come aquele monte de besteira? Ressaca de glúten. Cara, no dia seguinte eu tô imprestável. Eu posso não ter colocado uma gota de álcool na boca. Sabe aquela ressaca, dor de cabeça, boca amarga? O meu fígado não precisa ver Precisa ver como que tá o fígado. Tá aqui, ele sobrevivendo. Coitado, ele tão maltratado, mas, enfim. É isso, é a dona que você tem, meu amigo. Mas é fato que eu tenho ressaca mesmo, dependendo do que eu como. E não tenho muitas vezes, porque, claro, eu bebo com moderação. Ontem mesmo fui numa degustação e eu pensava nisso. Ai, gente, eu vou ter que cuspir, senão eu ia sair muito louco, eu tenho que dirigir até Cotia. Eu pensava, ai, meu Deus, tô cuspindo um Vega Sicilian, um Opus One. Sabe, me doía, mas enfim... Foi isso. Mas, bom, você falou várias das suas atribuições aí. Então, consultor, próprio serviço de sommelier, né? Educador, que a gente falou pouco. Você trabalhou também, saiu recentemente de uma importadora. Você já atuou em vários universos dentro do vinho. E faço vinho. Isso eu não sabia. Faço Mas vinho. a gente... Se for ruim, eu posso falar? Não, claro que não. Ah, então tá bom. Não, só pra saber se era pra ser sincera ou simpática. Não. Você pode ser sincera fora do ar. No ar você tem que ser hipócrita e falar que tá uma delícia. Eu vou provar inclusive na lata, que eu sou dessas. Quais dessas? É um Prosecco, né? Esse é um Prosecco, nosso espumante é Prosecco. Depois a gente vai falar dele. O que disso você mais gosta? E agora é bom para eu perguntar isso, porque você não está preso, né, mais com ninguém, mas o que mais você gosta? E tem alguma coisa que você ainda queira fazer relacionado a vinho que você ainda não tenha feito? Olha, é difícil cravar o que eu mais gosto. Eu gosto de muita coisa que eu faço nesse setor e todas essas coisas que eu gosto trazem com elas coisas que eu não gosto. É também. Trabalho. Eu detesto aquela frase. Trabalho. Quem ama o que faz não trabalha um dia aqui. É trabalho, gente. Pelo amor de Deus. Trabalho com o que você ama e você nunca mais vai amar nada na sua vida. Ai, não é assim também. Não,
O trabalho que eu fiz na importadora, que era um trabalho, tinha algumas vertentes. Uma das vertentes era cuidar de portfólio. Era relacionamento com os produtores, selecionar os vinhos. É muito legal você selecionar os vinhos, você receber o produtor, você degustar, você analisar, você ir na feira, você visitar a vinícola. Você depois receber o produto e colocar o produto no mercado e mostrar o produto para o mercado. Olha, o produto que eu selecionei, que está aqui para vocês, além de tudo que eu selecionei, vai ter vinho chegando na Beckmann por mais um ano, que fui eu que selecionei ainda, contratos que já estão fechados. Então tudo isso é muito legal. Mas tem um monte de planilha para preencher, tem relatório, tem toda uma troca. Tem reuniões que podiam ser e-mails. Tem um monte de reunião que podia ser e-mail. Né? Nossa senhora, uma quantidade absurda de reunião que podia ser e-mail. Você tem questões pessoais para você lidar, de pessoas que com certeza. Não entregam determinadas coisas que você precisa estar acompanhando, você precisa estar suprindo. Você tem toda uma troca de e-mails por conta da burocracia de importação, que ainda que eu não entre no meio, porque tem um supply e tinha um departamento de importação para isso, mas que você está ali acompanhando e vendo aquilo. Isso não é legal, mas faz parte do trabalho. É isso. E tá no restaurante, atender o cliente, montar uma carta de vinhos, é bacana, é legal. Mas tem uma parte chata. Você também tem que carregar a caixa, abastecer a adega, você tem que preencher planilha, você tem que fazer pedido, você tem que aguentar cliente mala, você tem que acordar cedo, dormir tarde, você tem que não ter vida familiar, não ter vida social. Então tudo tem coisas boas e coisas legais. Com certeza. Mas tem alguma coisa que você queira ainda fazer que você ainda não fez? Vou provar ainda. Eu acho que não. Eu acho que todas as principais atividades que eu poderia desenvolver como sommelier no mundo do vinho eu já fiz de alguma forma. Talvez, inclusive, fazer um vinho ainda que eu não tenha feito a parte enológica, né? Eu fiz os cortes e tal, a seleção dos vinhos para os cortes. Tem coisas que talvez eu gostaria de fazer com mais tempo, com mais calma, com mais autonomia do que eu fiz antes, mas nada ainda que você pelo não menos o que me vem à mente assim de bate-pronto, que eu não fiz. Puxa, eu queria ter feito isso, não fiz, não. Como é que foi esse projeto de fazer o vinho, que é... Da onde ele é? Ele é... Do o Sul? Prosecco é Serra Gaúcha. Ah. Os tranquilos, né, que tem um branco, um rosé e um tinto também, são uvas da Serra Gaúcha e da Campanha Gaúcha. E você... Mas é só o Prosecco ou tem outros cortes que são by Diego Arrebola? Não, todos os vinhos área levam a Jura? minha assinatura. Sim, sim. E aí? Como é que foi? A área é de uma startup de bebidas, né, do Rio, que se chama Distillruptive. Eles iam entrar no mercado com uma marca de coquetéis prontos, chamada Baco, com 2 Ks. E estava nos planos lançar vinho em lata um tempo para frente. Mas eles perceberam um movimento no mercado um pouco antes da pandemia, ali, quando deu um boom desse negócio de vinho em lata, um monte de marcas surgindo. E a Ambev comprou marcas de vinho em lata nos Estados Unidos e tal. Eles perceberam que não, é um momento, a gente precisa lançar o vinho em lata agora. Me contataram, chegaram no meu nome, olha, a gente tem esse projeto, assim, assim, assado. Eu sempre vi isso com muito bons olhos, eu acho que isso daqui tem um tremendo potencial para aproximar o público. Para mim, o que define a qualidade do vinho em lata não é a lata, é o vinho. Então tem vinho em lata, tem muito cliente que quando você fala do vinho em lata, putz, mas vinho em lata é uma porcaria. Não é uma porcaria. O vinho em lata que você bebeu é uma porcaria, porque aquela empresa XPTO achou que era mais interessante fazer uma lata bonita e colocar qualquer porcaria dentro da lata. Então eu topei o projeto com a seguinte condição. Ok, eu topo, mas só se eu tiver a palavra final para decidir o que vai dentro da lata. Tá bom, né? Até porque eu tô assinando isso, exato, é meu nome. Exato. Para minha surpresa, mesmo não sendo o dono da empresa, ok, beleza. Então vai lá, você decide o que vai na lata. Eles não têm garrafas. Até o momento, não. Pode ser que venha ter no futuro. Hoje a Distill, além dos vinhos área e dos coquetéis Baco, tem também um gin chamado Segredo de Baco, que é o gin utilizado para fazer o coquetel. Então, os coquetéis, os ingredientes são naturais, é fruta de verdade, os destilados usados são da própria Distill, então a Distill que faz. E daí o gin que eles usam para os coquetéis, eles lançaram o Segredo de Baco, tá com uma distribuição bem boa lá no Rio de Janeiro, e tem outros produtos para serem lançados. Mas vinho então só na lata? Vinho só na lata, por enquanto. Você é o cara que toma vinho no copo plástico? Não vou nem falar da lata, porque a lata é uma facilidade. Se for alternativa, sim.
E eu cheguei, inclusive, a postar nos meus stories num trem na Inglaterra, quando eu fui no primeiro período lá na Beckman, tomando um Vega Sicília no copinho de isopor no trem. No período logo que eu entrei na Beckman, eu fiquei 3 meses. 3 minutos. 3 minutos para 3 meses e não foi. Na verdade, foram 3 semanas. Nada disso. Eu fiquei 3 semanas em Londres, na sede da Beckman, né? A Beckman é uma importadora baseada lá, para me integrar, entender como funcionavam os processos lá para trazer para cá. E nesse período teve o evento anual deles, a degustação anual, como teve aqui no Brasil também a da Beckman, como está tendo a da Mistral agora essa semana. Não agora quando vocês estão assistindo, na semana que a gente está gravando. Exato. E um desses eventos foi um em Londres e um em Leeds, que é no norte da Inglaterra. E daí eu fui nos 2 eventos, no de Leeds eu fui para ajudar, e daí na volta no trem, as garrafas que sobraram abertas, a gente trouxe para ir bebendo no trem. Não tem copo, não tem taça, copo de isopor, e uma das garrafas era um Vega Sicília. E tá tudo bem, a gente é isso. Tá tudo bem. E mas é um pecado com o vinho. Pecado é você jogar o vinho no ralo. Ai, concordo. Ai, que gente chata. Ó, a lata é uma super alternativa. Não é porque é seu filho, não, mas uma delícia, super bem feitinho. Prosecco, fresquinho, leve, fácil de beber. E é isso, eu acho que o povo enfirula não existe, gente. Eu acabei de inventar, tá bom? É nova. Bota tantos steps, tantas coisas pra você beber vinho. Tem que ter a taça, tem que ter isso, tem que estar na temperatura, tem que ter o abridor. Screw cap, que é a tampa de rosca. É tanta nhenhenhen, que aí o cara fala, vou abrir minha lata de cerveja. Isso é tão disruptivo, na minha opinião. Daí o nome da empresa, Disruptive, bebidas disruptivas. É isso mesmo. Eu não gosto muito do termo vamos descomplicar o vinho, porque o vinho é complicado para cacete. E de natureza, não dá para descomplicar o vinho. Falei isso esses dias. Mas tem momentos e momentos. Né? A gente não pode também vender que nem uma campanha... péssima campanha, como uma vez o Ibravinho fez, seu vinho, suas regras, bebe seu vinho. Não é assim também. Pô, a taça tem um porquê da taça. Tem. Né? O Brasil, como é um país ainda virgem, de certa forma, na cultura do vinho, nós temos que construir a cultura do vinho. Então é importante divulgar uma mensagem correta, positiva. Eu não vou chegar aqui com esse Mercury e colocar ele no copinho americano. A gente vai colocar numa taça decente. A gente vai explicar para as pessoas, olha, a taça faz diferença, tem o seu vinho vai ficar bom. Mas isso não significa que todas as ocasiões eu vou beber o vinho nessa taça. Isso não significa que todos os vinhos precisam dessa taça. Né? O vinho simples, o vinho fresco, o vinho para o dia a dia, ele pode estar numa lata, você pode beber num copo simples. Mas é importante que você beba vinho, que você permita que o vinho faça parte do seu dia a dia. Com certeza. O que não dá é para... isso te afastar ou te impedir. Novamente, você tomou o Vega Sicília no copo de isopor. Sim. E ele continuou sendo um Vega Sicília. Continuou sendo Vega Sicília. Então, é exatamente isso. É claro, eu estou na minha casa, eu tenho a taça, ou eu tenho condições de comprar uma taça de cristal. A Riedel tem, e aí eu não estou criticando, até porque eu acho que se eu fosse dono eu ia fazer exatamente a mesma coisa. Tem uma taça para cada uva. Essa é uma taça de... Aí eu fico imaginando, mas é qualquer Pinot Noir? Mas tem uma taça de Pinot Noir. Então, mas é que tá. Quando você degusta, você vê que faz a diferença. Durante 4 anos eu prestei serviço para Mistral. Eu não era funcionário, mas eu prestava serviço para a parte de educação, de treinamentos. E uma das atividades que a Mistral fazia e faz ainda é o Tasting Riedel, que é uma degustação de taças. E que coloca um Cabernet Sauvignon, um Chardonnay e um Pinot Noir com as respectivas taças. Tem também formatos com mais vinhos, mas o mais básico é esse. E que você faz as degustações cruzadas. Olha, prova o Chardonnay na taça de Cabernet. E aí, o Cabernet... você consegue sentir os mesmos aromas. Mas fica estupidamente evidente como a taça faz uma diferença. O ponto mas isso não significa que você precisa transformar isso numa regra. Você tem na sua casa? Não tenho nenhum de guardar. Gostaria de ter uma casa gigantesca, ter um quarto de louças. Mas é isso, ele não pode te impedir aqui mesmo, né? A gente grava sempre com essa taça que é a Diva, que apesar dela ter essa haste mais longa, é uma Bordeaux normal. E aí a gente bebe espumante, faz tudo, justamente porque eu não tenho como ter uma logística de todas essas taças. E é isso, ela não vai me impedir de beber. Talvez não revele
absolutamente tudo. Já aconteceu comigo de colocar um vinho numa taça e falar, não é possível, esse vinho tá estranho. E aí falar, tô achando que essa taça tá muito fechada, deixa eu pegar uma mais aberta. E revelar diferente. Sim. Acontece. Agora, vai te impedir? Tô na praia. Você vai levar uma taça dessa na praia? Não vai, não seja babaca. Você é o tiozão do churrasco, tá todo mundo na piscina, curtindo, criançada correndo, água na sua cara. E aí você tá lá. Aromas de frutas amarelas maduras, um toque de... Não seja esse cara. Pega a sua latinha. É a hora que você vai abrir a sua latinha de área isso. gelado. Pega a sua taça de acrílico e coloca. Aí tá tudo bem, né? Tá tudo Exatamente. certo. Qual a sua uva favorita? Não adianta sabonetar e falar, eu gosto de todos os vinhos. Qual é aquela que, se você ver uma garrafa, você vai pensar, putz... Nebbiolo. achei que você ia sabonetar mais. Não, é entre Nebbiolo e Riesling, mas mais a Nebbiolo. Jura? Nebbiolo, mesmo que seja um Nebbiolo de um lugar que, putz, esse vinho vai estar muito ruim, porque Nebbiolo não presta aqui, mas ainda assim a curiosidade mórbida vai me fazer querer beber. Sou eu com... Tem alguns desses, mas sou eu também com Sangiovese. E geralmente é uma boa surpresa. Porque ela tá se comportando bem, mesmo fora dos Brunelos e etc. Conta, qual foi o vinho mais especial que você bebeu? E eu não tô falando do vinho especial, tô falando do especial, não só o vinho, né? Mas o momento, alguma coisa marcante. Alguns barolos especiais, legais, bacanas, que eu provei. Alguns portos muito velhos. Eu tive a oportunidade de, no mesmo dia, beber um Neublier da Grahams, que é um porto 1888, e um Scion da Taylors, que é um porto 1855, ambos colheitas. Que dia feliz. Que dia feliz. E os dois estavam espetaculares, né? O Scion eu degustei lá na Taylors, né, com o Fernando Seixas. Figuraça. E daí as tacinhas, né, no final da degustação, tava a Dani Bravinha e a Cássia comigo. Dele, olha, leva a taça. Não lava, não. Leva a taça e depois... dá uma cheirada daquela... Pois é. Daí levei a taça, cheguei no hotel, deixei a taça em cima da mesa, saí para jantar e tudo mais. Quando eu cheguei no hotel, o quarto estava cheirando a Porto. Beleza, já impressionante. A taça vazia, tá? Taça vazia, só suja de vinho. Impressionante. Eu imagino. Mas ok. Peguei a taça, embrulhei no papel e tudo mais, mala, ainda viajei mais uns 3, 4 dias por Portugal. Voltei pro Brasil. Mala cheirando. Voltei pro Brasil, mala em cima, a taça em cima da minha mesa de trabalho. O cheiro do vinho foi desaparecer totalmente da taça quase 10 dias depois. Ai, e que então, vinho. no total, desde a degustação, tinha sido 14 dias, 2 semanas para desaparecer o cheiro do vinho da taça. Olha... Porto também tem. Coisas especiais. Um Madeira 1930, que eu bebi na Ilha da Madeira, que não tinha marca, porque era recuperado atrás da parede de uma casa que foi reformado. E a única identificação é que era um Boal 1930. E foi um vinho muito especial. Tem algumas coisinhas interessantes. Branco, tinto, rosé, espumante ou fortificado? Se você tivesse que escolher um e... esse que você vai ter aqui. Depende. Não vem com... Não tem. Não tem. Você Depende vai ter que escolher um para você... É uma lei nova. Você só vai poder tomar um tipo de vinho. Tem uma amiga me perguntou uma vez, qual que é o seu vinho de ilha deserta? Você vai ficar numa ilha deserta, qual que é o vinho que você vai levar? Gostei dessa pergunta, acho que eu vou incorporar. Exato. Aqui. Eu levaria Madeira. Porque pelo menos ele vai ficar bem. Ele também vai, ele vai suportar. Ele é Highlander, ele vai suportar, ele não estraga, ele é fresco, tem acidez, é versátil em termos de harmonização. Você pode abrir a garrafa e ir tomando aos poucos. Exatamente. Então, depende. Não. Tô falando de gosto. Depende. Diego, você quer um branco, um tinto, um rosé, mas pra quê? Não é qual. É uma festa? É a galera junto? Não, eu vou pra ilha deserta? Aí que tá, você vai ter que tomar... O tipo que você escolher, você vai ter que tomar na festa, na fossa, na alegria, é esse vinho. Mas eu vou continuar a minha vida social. Vai, a sua vida vai continuar. É uma lei só. Tintos. Porque dentre os tintos eu consigo achar ali tintos que vão... Tintos quase brancos, tintos mais tintos. Leves, tintos. Tá bom, vai. Você conheceu várias regiões vinícolas, né? Várias empresas, inclusive. Teve alguma especial que te marcou? E por quê?
Madeira é um lugar muito marcante. Eu só pude ir uma vez a Madeira, né, pela beleza daquele lugar, apesar da produção ser relativamente pequena, poucos produtores. Porto é uma região que todas as vezes que eu fui é muito marcante. Sempre que eu chego a primeira vez na margem do rio e estão lá os terraços, é sempre uma emoção muito especial ver o Porto. Jerez, para mim, foi muito marcante. Você falou uma cacetada, era pra você escolher. Três. Essas e são. Bourgogne. E Bordeaux. E Champagne. Barolo. Chablis. Pô. Conta pra gente, você falou bastante aí do concurso, conta pra gente como é que funcionam esses concursos. Então, é como um vestibular que você vai lá e se inscreve, tem etapas, tem uma etapa classificatória, qualquer um pode se inscrever. No concurso brasileiro é livre inscrição, você tem que ser sommelier profissional, você tem que ter trabalhado um tempo como sommelier. Eles exigem isso porque depois nas competições internacionais vai ser exigido. Comprovado tipo em carteira ou tem que ter a carteirinha? Tem que ter ou comprovado em carteira ou tem que ter uma declaração que você trabalhou. Não precisa nem ser formado pela ABS, porque é livre inscrição. E daí você vai fazer provas teóricas que vão te classificar para uma final onde você vai fazer provas práticas de degustação, de serviço, de harmonização, correção de carta de vinhos, identificação de bebida. As competições internacionais, elas não têm uma regra de classificação. Os países que são membros da Associação Internacional, cada país pode indicar. No Mundial é um candidato, no Pan-Americano é 2. O critério para definir qual é o candidato, cada associação pode ter o seu. No Brasil, se selecionou o critério, né? O Brasil hoje a regra para o Campeonato Brasileiro é livre inscrição, salvo para quem já disputou mais de 2 competições internacionais. Então essa mudança de regra veio em 2018, e daí a partir do meu 3º Campeonato Brasileiro eu não posso mais disputar o Brasileiro, por conta dessa regra. E essa é a regra de corte. Para as competições internacionais, no Brasil, o que se estabeleceu é que quem vai representar o Brasil no Pan-Americano e no Mundial é o campeão brasileiro do ano anterior. Então eu, por exemplo, que eu não posso disputar o Brasileiro, não posso disputar mais. A França, por exemplo, ela tem um outro formato. Na França, o campeonato francês acontece todo ano. Quem ganha o campeonato francês nunca mais disputa o campeonato francês, mas para as competições internacionais é feita uma seletiva e nessa seletiva é aberto a todos os ex-campeões. Tá bom. E daí vai quem está mais bem preparado. Faz um pouco mais sentido. A Suécia não tem nenhuma coisa nem outra. A Suécia tem uma seleção de sommeliers que está permanentemente treinando. Então, todo sommelier que ganha o campeonato nacional ou que ganha o campeonato de jovens talentos, ele entra para a seleção e ele passa a treinar constantemente com aquela seleção. E a cada ciclo de 3 anos, que daí envolve o campeonato europeu e o campeonato mundial, um sommelier é escolhido pelo técnico, pelo responsável da seleção. Não, nesse ciclo é fulano que vai representar a Suécia nos campeonatos. E se a pessoa se sair bem e mostrar que tem o que precisa para seguir adiante, ela vai ser representante de novo nos próximos mundiais, porque o objetivo principal não é rotatividade, não é garantir que vai ter sempre um nome novo. Tá bem representado. Tá bem representado e mandar o sommelier mais bem preparado. Super sentido. Bom, vinho já é bom. Quando a gente mistura vinho e comida, aí fica... Qual é a sua harmonização favorita? O que você gosta de comer tomando vinho? Depende. Não, tem harmonizações que eu gosto muito, por exemplo, torresmo com Riesling. Carne de porco em geral torresmo com Riesling. Riesling, coxinha com champanhe. Oh. Carne de porco em geral com Riesling vai muito bem. São algumas harmonizações que eu gosto bastante. Aquela do dia a dia, que quando não é uma ocasião especial, é um sábado normal que você vai abrir uma garrafa de vinho e é uma comida... Porque não é todo dia. Bom, eu não. Talvez você que é muito rico. Eu não abro uma champa todo sábado. Gostaria. Eu não abro Riesling. Eu não abro champanhe nem malemar uma vez por ano. Não é assim também. Eu prefiro sempre abrir vinhos que são mais versáteis. Tá. Tintos de médio corpo, que tenham uma boa acidez, que sejam frescos. Bota um exemplo e que vai funcionar com um queijo, vai funcionar com uma pizza, vai funcionar com uma massa, vai funcionar com uma carne. Vai ser a harmonização perfeita? De Talvez todos esses pratos, provavelmente vai ser a harmonização perfeita com um. Mas vai funcionar com todos, conversa com todo mundo. Não vai conflitar. Ali. Exatamente. Dá um exemplo, porque isso é legal. A gente tem um público que está aí
começando, e aí, legal, um tinto de médio corpo. Dá um exemplo de um Chianti, mas não um Chianti... Clássico, Chianti. Um Beaujolais Village, de um bom produtor, num estilo mais clássico. Adoro Sim, Beaujolais. São exemplos nessa linha. Para falar em Novo Mundo, um Pinot Noir costeiro do Chile. Tá bom. Sansó, um país do sul do Chile. São exemplos de vinhos que entram nessa linha. Legal, ótimo. A gente já começou falando um pouco do Brasil. Quer mais vinho? A gente já começou falando um pouco do mercado brasileiro, né? Logo no começo. Mas como é que você enxerga, principalmente agora, né? Trabalhou em uma importadora, porque uma coisa é você estar ali no serviço, na ponta, outra coisa é, putz, isso aqui tem que vender. O mercado, você tem que estudar o mercado muito mais a fundo, né? Como é que você enxerga o mercado brasileiro? A gente teve um crescimento, parece que agora teve uma pequena retração. Como é que você enxerga o mercado brasileiro? A minha opinião em relação ao crescimento na pandemia, baseado em vozes da minha cabeça, porque não tem dados para comprovar isso, é que esse crescimento que a gente teve na pandemia ele foi ilusório. Na minha opinião, a maior parte do crescimento que a gente registrou no começo da pandemia não é que passou a se consumir mais, é que parou de entrar contrabando. E a estatística, foi só uma legalização. A estatística de consumo ela é baseada no que entra de vinho importado. Exato. Fechou as fronteiras, parou de entrar contrabando. Não saíam de nem casa, caminhão na estrada não tinha. Sim. Todo mundo passou a comprar vinho legal, vinho registrado. Essa é a sua tese? Essa é a minha tese. A minha tese é que a maior parte desse crescimento foi isso. E é só você olhar o tanto de apreensão e o tanto de gente vendendo vinho de contatinho, inclusive gente que já teve destaque no mundo do vinho e que hoje virou vendedor de contrabando, né? Safado, pilantra. Então, existe muito esse mercado da compra e da venda do vinho de descaminho. E isso não entra na estatística, não tem como medir isso. É só você pegar o quanto crescem as apreensões, né, de vinho e se está sendo apreendido, pode apostar que está entrando 10 vezes mais. Para cada garrafa que está sendo apreendida, pode apostar que está entrando umas 10, 15 que estão passando. Então, tem isso. Eu acho que isso tem um aspecto significativo nisso. E você vê potencial no nosso mercado? O mercado brasileiro é um mercado com muito potencial, com muita oportunidade. É muito inexplorado. É um mercado que precisa se profissionalizar mais. Nós temos muitos profissionais no vinho no Brasil, mas uma parte desses profissionais aprenderam de forma empírica, no dia a dia, fazendo, vivenciando, indo para a rua. Isso é uma tendência brasileira. E fizeram um tremendo trabalho, claro. Mas hoje o Brasil está num ponto que ele precisa de mais profissionalização, ele precisa de gente que realmente olhe para número, olhe para dados. Precisa parar de ver para que lado está soprando o vento e olhar para dados, para informação. Mas espera lá, a gente vai investir nesse mercado aqui, desse produto, desse país, mas que tamanho é esse mercado? Qual que é o potencial desse mercado? E qual que é o perfil do consumidor? E qual que é o perfil de quem não consome? Né? Aquela história para você tentar migrar. Do avião baleado, né? na estatística que fizeram na Segunda Guerra Mundial. Não conheço, conta aí. Que fizeram análise dos aviões que voltavam, né, baleados das batalhas, onde que tinha mais bala para reforçar a couraça naquela área. E daí o engenheiro, não, mas espera lá. Esses são os que voltaram. Os que não voltaram receberam tiros onde esses não receberam tiros. E é ali que a gente precisa reforçar. Então, no mercado de vinho, a gente precisa... É a mesma coisa. A gente precisa ver onde que estão as oportunidades e onde que estão as oportunidades inexploradas também. Uhum. E muitas vezes, muita gente no mercado olha pouco para número, olha pouco para informação concreta. Vai baseado nas suas experiências anteriores, naquilo que vivenciou, e às vezes dá certo, mas dá certo na sorte. E a sorte nem sempre vai estar do seu lado. Com certeza. Eu ia fazer uma pergunta, gente. Me fugiu, peraí. A gente falou do mercado, era ainda de mercado. TDAH, prazer. TDAH. Nossa, estava aqui. E eu estava com ela desde o começo do programa. Essa é a pessoa. Daqui a pouco ela volta.
era... Bom, depois a gente volta, tá, gente? Essa sou eu. Voltamos logo depois dos nossos comerciais. Uma pausa. Daqui a pouco ela vem. Já aconteceu isso algumas outras vezes, tá? Tá tudo certo. Vamos avançar e depois a gente retoma. Com quem você gostaria muito de dividir uma taça de vinho? Pode ser uma pessoa, sei lá, Amy Winehouse, que já morreu e fatalmente, infelizmente, você não vai... Ou no plano espiritual, né? Você não vai dividir uma taça com ela. Com meu pai. Apesar do meu pai não ser um grande bebedor de vinhos, né? Aliás, não era um bebedor de vinhos, não entendia nada de vinhos, mas, em parte, o meu interesse de vinhos nasceu daquele interesse dele, de começar a juntar e a guardar vinhos. O primeiro livro de vinhos que eu li foi um livro que eu comprei para ele no primeiro Natal que eu estava empregado, que eu tinha um emprego. Eu comprei uma caixa de madeira, um kit com 2 garrafas de bola, um bola Valpolicella, um bola suave, com 2 tacinhas ridículas desse tamanho, e um livreto, que eu comprei o livreto, que era 100 dicas sobre vinho, 100 coisas sobre vinho e tal. E daí, antes de eu dar o presente, eu li o livro, né? Foi o primeiro livro de vinhos que eu li. E meu pai faleceu em 2011, antes de eu ter conquistado o meu primeiro concurso brasileiro, antes de eu me firmar efetivamente como referência nesse mercado. Eu nunca tive a oportunidade de tomar um vinho com meu pai. Ai, me emocionou, porque acho que essa seria também a minha escolha. Eu também gostaria. E eu lembrei a pergunta no meio, aqui, ó, chorando. Desculpa. A gente estava falando de mercado, e aí você falou sobre, inclusive, a gente estava falando do Brasil, né? Do Brasil macro. E uma coisa muito curiosa, que eu fiquei muito surpreendida, foi de saber que a maior em número, né, de vendas no Nordeste, na região Nordeste, era de vinhos tintos. Aí eu falei, Sim. não é possível. Sim. Né? Como é que... E aí fui descobrir, eu trabalhava numa empresa, eu ainda não trabalhava com vinhos, mas eu trabalhava numa empresa que tinha abrangência, capilaridade nacional, né? E aí viajava muito para fazer audiência e comecei a perceber como é que eram a cultura desses lugares de vinho. E o pessoal... Era vinho tinto, sim. Sim. Mas vinho em tinto e destilado. E em temperatura de espumante. Então, eles pegavam, sei lá, o Malbecão e botavam a 6 graus. Você tomava, você não sentia nada. Porque você não sentia nada de aroma, tal. Ele estava impossibilitado e ele era gelado. Então, e aí as coisas começaram a fazer sentido para mim. Falei, claro, para você tomar um vinho desse, as pessoas tomavam em qualquer situação. Então, um dia, galera de regata, bermuda, com uma taça, muitas vezes colocavam gelo, né, dentro do vinho. E aí, até foi curioso, porque recentemente eu estava fazendo um post sobre comida japonesa e vinho, e eu fiz um comentário nos stories e as pessoas começaram a me falar, Carol, o restaurante que eu frequento, somente aqueles restaurantes japoneses de rodízio, tá, um pouco mais, não estou falando daqueles super tops. Uhum. A carta de vinhos é a seguinte: 80% tinto e 20% entre 10 brancos e 10 espumantes. E aí o pessoal falando, gente, como que... Eu falei, puxa, e você fez o comentário da profissão, o Brasil precisa estudar, precisa... E nesses lugares, ainda que você não tenha um sommelier, mas alguém que minimamente, se a pessoa quer tomar um Malbec, tá tudo bem, você vai tomar seu Malbec. Mas para falar, o senhor já provou com vinho branco? Já provou com Riesling? Já provou com Riesling mais seco, né? Esse aí tem um pouquinho de residual. Já provou com, sei lá, com espumante, que é uma delícia, com Chablis. O Brasil não precisa só tomar profissionalizar. na taça a sua latinha. Por favor. Ele precisa não só profissionalizar, mas ele precisa também propagar conhecimento, propagar a cultura do vinho, né? O mercado, aquilo que eu disse, de São Paulo está uns anos à frente. Quando a gente fala nos mercados do Nordeste, estão mais atrás ainda. Mas isso por uma questão de que esses mercados começaram a entrar nessa onda mais tarde. Uhum, eu trabalhei durante 3 anos no grupo Pobre Juan, como diretor de vinhos e bebidas. Eu cuidava de todas as casas no Brasil.
Na época tinha uma unidade em Salvador, uma em Recife, tinha unidade em Curitiba, tinha no Rio, São Paulo. Quanto mais quente a cidade, maior era o consumo de tinto, proporcionalmente. O maior consumo proporcional de brancos espumantes que nós tínhamos era na unidade de Curitiba, cidade mais fria, capital mais fria do Brasil. Então tem essas particularidades do Brasil para serem trabalhadas. É um continente, né? Não Exato, dá para botar. Não exato. Dá pra... Então tem muita oportunidade, tem muita coisa que ainda pode ser feita para a gente melhorar o mercado e para a gente trazer novas oportunidades para o consumo e para a venda, para divulgação do vinho. Com certeza, você tem razão. Uma situação curiosa, engraçada, envolvendo vinhos. Pode ser nesses últimos 20, pode ser antes. Apesar de você ter falado que não tinha lá grandes contatos, mas alguma coisa que foi... É a sua história da mesa do bar. Sempre tem coisas que acontecem no dia a dia do serviço, principalmente no serviço, quando você está no salão. Já teve ocasião de garrafa de espumante, a garrafa escapar da minha mão e sair dançando pelo chão. Era uma garrafa cara? Não, era um barata, um brasileiro barato. Imagina uma champa de 10 conto. Já teve situação, um evento que eu estava preparando, decantando Barolos, fazendo dupla decantação, né? Então, passando para o decanter, aerando, voltando para a garrafa. E daí eu fiz a decantação. Cadê a garrafa? Cadê a garrafa? Daí estava a minha sócia junto, fazendo a decantação dela. Tá na sua mão. Eu tava com a garrafa aqui na minha mão, cadê a garrafa? o decanter e procurando a garrafa. Tava na minha mão. Então tem essas coisas que esses detalhes. Faz parte. Faz. Já teve algum caso de serviço em salão que algum vinho muito top tava ruim e aí você ficou naquela, sei lá, tava buchonê, tava com defeito. E aí você... Não, eu não tenho limitação para isso, não. Se tá com problema, eu falo. Não tem... Por mais que doa no dono do restaurante. Até porque a importadora troca também. Se o vinho tá com problema, o vinho tá com problema. Não tem... A função do sommelier é justamente essa. O sommelier degusta o vinho antes do cliente para isso, para verificar se o vinho tá com defeito, porque o sommelier conhece aquele vinho. Então, o cliente não conhece. Às vezes um vinho que está no começo de uma contaminação por TCA, ou um vinho que está começando a oxidar, ou um vinho que está um pouco cansado de ter ficado num container, num depósito, o cliente que não conhece aquele vinho vai tomar e vai achar, ok, não é um grande vinho, mas beleza, vai que vai. O sommelier não, o sommelier conhece aquele vinho porque ele que escolheu para colocar na carta. Então, quando ele prova antes, é justamente para verificar esses pequenos defeitos que o consumidor não verificaria, não encontraria. Importante. Eu vejo muita gente reclamando, inclusive, do sommelier colocar uma provinha, porque nos restaurantes é muito comum que o sommelier entregue, né, sirva e não beba. Não teste. Esse vinho tá bom demais. Tá. Ai, eu sou muito apaixonada por ele. Tá Borgonha. Borgonha é aquilo, né? Ou a gente vê umas coisas muito sem vergonhas e que custando uma fortuna, ou você pega umas joias. Eles têm também alguns pinots. Bom, Chardonnay, Pinot, Borgonha, enfim, tá no lugar perfeito deles aí. Que vinho não falta na sua adega pessoal? Putz, a minha adega pessoal tem poucas coisas repetidas. Eu tenho de tudo um pouco, então... Mas aquele que se você bebe, você fala, putz, preciso providenciar outro. Então, mas é justamente esse o ponto. É muito difícil eu repetir vinho. Não precisa ser o mesmo rótulo, mas às vezes tem que ter sempre um Chardonnay da Borgonha. Eu sempre procuro ter algumas garrafas de brancos frescos, com uma boa acidez, seja vinhos verdes superiores ou Riesling. Sempre procuro ter também Nebbiolo, razões óbvias. Não é sempre que eu bebo, mas eu sempre procuro ter. Mas são pouquíssimas coisas que tem isso, porque pelo fato, eu acabo recebendo vinho e ganho e tem amostra, então acabo sempre tendo vinhos disponíveis e coisas diferentes. Então normalmente eu não repito vinho, raramente eu repito até região, país, eu tô sempre... Não, país mais, né, óbvio, mas região e tudo, tem uma rotatividade boa quando eu abro os vinhos para degustação. Que vinho está na sua lista de desejos? Vinhos
velhos, que eu não bebi ainda, de algumas regiões, especialmente Borgonha. Eu já tomei alguns Borgonhos velhos, mas não tantos. Barolos mais velhos estão na minha lista de desejos. Que mais? Que eu não provei ainda. Olha, eu sou uma pessoa afortunada porque eu já provei muitas coisas de sonhos que talvez eu não esperasse provar. E que talvez Eu a gente não conseguisse, né? O afegão médio não vai. Exato. Eu provei poucos champanhes velhos. Gostaria de provar mais. Devo ter provado uns 2, 3 na vida. Gostaria de provar mais champanhes velhos. Bordeaux velhos eu tomei alguns também. Pelo menos metade deles não eram Bordeaux. Ou não eram tão velhos, porque Bordeaux tem muita falsificação. Mas gostaria de provar mais Bordeaux velhos. Eu provei bem poucos vinhos mais maduros do Rhône Norte. Gostaria de beber mais. Cornat, Côte-Rôtie, Hermitage. São denominações que eu gostaria de ter um pouquinho mais de acesso. E um vinho que você bebeu, sabe igual criança, assim, ó, quando chega na Disney, que você falou, cara, não acredito que eu vou beber esse vinho. Ou então, que eu bebi essa sensação normalmente eu tenho quando o vinho tá bom demais. E aí pouco importa se eu tô tomando um grande Barolo, se eu tô tomando um Chianti do dia a dia, mas é aquele vinho que você pega, põe assim no nariz. Que coisa boa, que alegria que esse negócio tá bom. E principalmente quando é vinho meu, da minha adega, que eu peguei para abrir, independente do preço. Porque eu tenho muito isso. Quando eu vou pegar vinho para abrir, eu ponho a mão na garrafa, eu olho. Mas esse daqui vai mais uns anos ainda. Não, mas esse aqui tá novo. Putz, esse aqui deve estar uma delícia, mas também podia envelhecer. Então, quando eu decido abrir e eu abro, puta, era a hora certa. Tá gostoso demais. Eu tenho um amigo que então, fala que é o cu da mosca. Sensação. É quando ele acerta o cu, ele fala, É impossível, acertar é impossível acertar o cu da mosca. Se você acertou a mosca, já se dê por satisfeito, Exato. Mas o cu da mosca... Essa é uma exatamente isso. Você sabe que às vezes eu penso que Deus não dá asa à cobra, né? Os baita vinhos, é claro, né? Como a gente trabalha com bastante importadora, tal, a gente tem a oportunidade de tomar vinhos que eu não tomaria se eu tivesse que desembolsar, né? Pagar por eles e tudo mais. Mas eu também sou afortunada porque eu tenho alguns amigos que me proporcionam experiências incríveis. E aí, às vezes, né, eu falo, você vai abrir esse vinho comigo? Mesmo? Você pensa, eu não mereço tanto. São pessoas generosas. Aí eu falo, por isso que eu não sou milionária. Tá vendo? Porque eu ia falar, não, esse aqui... Ai, não, deixa esse aqui pra... E fica aquilo, né? Então, meu marido... Esse é uma coisa que eu tenho uma paciência que poucas pessoas que eu conheço têm de esperar a hora certa do vinho. A hora certa também, ela exato. Não é uma ciência exata. E vem aquele discurso de autoajuda de Instagram, do que você só vive uma vez, você não sabe se vai morrer amanhã. Mas assim, se eu for morrer amanhã, se eu quiser tomar tudo que eu tenho na minha adega, eu vou morrer amanhã de como alcoólico. Porque... exato. Isso faz todo sentido se o que eu tenho é aquela garrafa de vinho. E daí eu não vou deixar aquela garrafa de vinho de lado e pedir outra no Rappi. Claro. Não. Agora, eu tenho opções lá de vinho. E nessas opções, eu olho para aquele vinho A, para o B, para o C. Eu tenho 2 garrafas de vinho que estão comigo há 10 anos. A garrafa de vinho que está comigo há mais anos, ela está há 13 anos. Né? E não pretendo abrir ainda por mais uns 5 ou 6. Porque é muito bom quando você abre o vinho e o vinho tá no ponto. Ou pelo menos muito bom, né? Ou você não pensa, fala assim, pô, ele poderia melhorar. Exato, putz, acertei. Tá na hora, esse vinho tava na hora. Então isso vale muito a pena, isso é muito satisfatório. É verdade. Né? Então, enfim, acho que vale a pena esperar o momento certo. Tem razão, vou até tossir depois dessa. É fato. Você sabe que às vezes eu tomo um vinho que tá bom, e aí, por fins educativos, né? Você pensa, acho que ele ficaria melhor daqui a um tempo. Acho que eu vou comprar mais uma garrafa. Mas ele tava daí tão bom. Daí uma semana depois você abre uma garrafa. Aí eu falo, mas ele tava tão gostoso, pô. Enfim, essas coisas. Ou, às vezes, ele é um valor um pouco maior, aí eu penso, vou comprar uma. Abro. Ele vai melhorar, mas será que ele já não tá bom pra cacete, sabe? Sim.
Mas, enfim. Estamos indo para nossa parte final. E agora é bate-bola. É o que vier na cabeça. Se vier avestruz, você fala avestruz, entendeu? Mesmo que não tenha nada a ver com o assunto. É bate-bola, certo? Um vinho para levar em um restaurante sem ter certeza do que você vai comer. Você não conhece o restaurante, preciso levar um vinho, preciso pegar alguma coisa. Riesling mais sequinho ou... Riesling seco. Um vinho para curtir a fossa, aquele vinho que te dá um abraço. O mais alcoólico possível. Então, fortificado. Malbec de Salta. Dava pra ser maior. Um vinho para levar numa festa com diferentes apreciadores. Tem desde a sua tia que toma, sei lá o que ela toma. Alvarinho. Alvarinho, adoro. Vinho perfeito para uma festa na piscina. Que eu tenho um. Você roubou esse. O Aria Pro. Eu sei que vocês só tem esse de espumante ou tem algum? Espumante só esse. Tá. A gente tá considerando lançar mais um SKU, talvez um espumante rosé, mas hoje o espumante é só o Faz favor, tá, Aria? Pra botar lá na minha piscina. E pode me patrocinar, Aria, pra botar no verão, a gente botar esses vinhos lá na minha piscina, vão ser sucesso. Vinho perfeito para uma noite fria na montanha. Aí vai contra os meus princípios de harmonizar vinho com o clima. Porque Puta, o vinho perfeito para noite fria vem. pode ser um champanhe. Não precisa ser, noite fria, montanha, tem que ser um vinho tinto, encorpado. Não pensa em regra. Pensa assim, ó. Tô indo com minha crush pra Campos do Jordão, num chalé, e quero levar um vinho. Qual vinho? Jerez amontilhado ou oloroso. Ai, ela tem que entender um pouquinho de vinho. Aí, né? Então você... Aí a sua crush vai ter que entender um pouquinho de vinho, porque não é todo mundo que... O que ela não entender, a gente ensina com carinho e paciência. E didática. Ou um vinho que todo mundo precisa provar na vida. Jerez e madeira. Madeira, ok. Jerez e madeira. Todo mundo Jerez tem que provar Jerez e madeira. É um ponto... Ele faz você pensar. E aí eu acho que tem que ter um nível. Provei Jerez, não gostei. Prova de novo. Então mas calma, o que você está esperando? Com o que você harmonizou? Jerez tem... Sim. Não é um... O vinho com o melhor custo-benefício que você conhece. Você fala, pô, na taça ele entrega muito mais do que ele custa. Almaden Taná. Almaden Taná. Um vinho para assistir Titanic. Você já assistiu Titanic? Tem que ser um vinho ruim, que é para ele render as 3 horas e meia de filme. Você não tá entendendo. Às vezes você tá com a sua crush ali assistindo Titanic 3 horas. São 3 horas de oportunidade. O filme é longo, então o vinho não pode ser muito alcoólico. O vinho não pode ser muito alcoólico, senão... não sei, acho que um Santamurro, um Beaujolais Santamurro. Perfeito. Um vinho pra assistir Loucademia de Polícia na sessão da tarde. Um vinho pra assistir Loucademia de Polícia. Um natureba. Tem que ser um natureba. Por quê? Porque já que é pra partir pra loucura, pra disrupção, vamos pra um natureba. Não filtrado. Não filtrado, acidez lá em cima. Todo estranho. Você abre uma garrafa, tá de um jeito, a outra tá completa. Exatamente. Boa. A gente vai colocar, inclusive, uma imagem. Se você tá assistindo em algum que tem imagem, você vai ver. Um filme para assistir o meu malvado favorito, em homenagem a você, o nosso Gru. Um vinho para assistir meu malvado favorito. Se é homenagem para mim, tem que ser um Nebbiolo. Mas pode ser um Barbera que é mais leve, mais descontraído. Esse filme é muito legal. É ótimo. Cara, eu adoro todos. O que ele encontra o irmão gêmeo, que ele põe a peruca, é incrível também. Um vinho pra assistir Vingadores. É o tipo de filme que eu não curto, mas... Um vinho... Precisa beber vinho assistindo Vingadores? Não pode ser um destilado, que não? Você quer ver? Você quer um destilado? Pra pagar mais rápido. Vamos rápido com isso, né? Vamos rápido com isso. É que você nem tem criança. Pode trocar pelo Superman, não, os Vingadores? Pra mim tá tudo ali. Eu sou mais DC do que Marvel. Tá bom, ok. Então um vinho pra assistir Superman.
Um vinho para assistir Superman, um bom Brunello de Montaltino. Brunello, pra mim, pede tanto comida que eu não diria filme nenhum. Um vinho pra assistir filme de terror. Você gosta de filme de terror? Não, né? Pela sua cara, não. Vinho... Foi essa cara, tá, Brasil, que ele fez quando me conheceu. Não fiz essa cara. Foi! Não. Eu não ia virar pra você e fazer... Foi essa cara, foi. Mas tá bom, vai, só foi um comentário aqui. Depois a gente vai voltar e fixar. Intriga da oposição. Ele até tá bebendo pra ele ganhar tempo. Filme de terror. Lá, um Bordeaux. Por quê? Não sei. Ah, não tá é bom. bate-bola? Então. Foi. Você vai ter que falar 3 coisas aqui, tá? Um vinho, uma música e um lugar. Um vinho, uma música e um lugar. Eles têm que combinar entre si, tá? Os 3 têm que estar juntos. Mas eles estão... Difícil essa, hein? É. Um vinho, uma música e um lugar. Barolo, Prunoto, Bucia, 1979. Uau! Nas colinas de Barolo, olhando para o vinhedo. E a música? A música para este vinho. Wagner. A cavalgada das Valquírias. Tão triunfante quanto o vinho. Por favor, a gente vai ter que achar essa música pra colocar. Meu Deus, acabou com... Ai. Borgonha ou Bordeaux? Borgonha. Tanal ou Pinot Noir? Pinot Noir. Borgonha. Toscana ou Piemonte? Piemonte. Uma dica pra quem tá começando no mundo dos vinhos. Beba de tudo, mas preste atenção no que você tá bebendo. Prestar atenção, né? A chave. Uma palavra. Uma palavra. Vinho combina com... Tudo. Vinho não combina com... Nada. Vinho combina com gente chata? Combina. Vinho combina com pé na bunda? Combina, definitivamente. É o melhor amigo nessas horas, né? Isso e música sertaneja. Uma sofrência, uma Marília Mendonça. Não, Marília, aí é caso de cortar. Jorge Mateus. Jorge Mateus. As Pelo amor de antigas Deus, Jorge Mateus. Mateus. Pra gente terminar com chave de ouro, fazer o nosso brinde final, vinho pra mim é sinônimo de... Alegria. Alegria. Diego, agora é o seu momento de mandar o seu recadinho do coração, mandar um beijo pra filharada, para os clientes, para os amigos do vinho, para as pessoas que você magoou fazendo cara de bunda. Tô brincando, você não magoou nada. É agora. A câmera é sua. Eu quero mandar um beijo para os filhos, obviamente, para todos eles. São 42. É o Catra dos vinhos. Exato. Não é tanto. E, claro, mandar um brinde para todos os colegas, os amigos de trabalho, os colegas de profissão. Especialmente um brinde muito especial a todo mundo que em algum momento já deu aquela apunhalada pelas costas. Eu só cheguei onde eu cheguei porque vocês me ajudaram a chegar aqui. Muito obrigado. Um brinde às voltas que o mundo dá. Exatamente. Obrigada pela sua participação, foi incrível. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. E sucesso. Sucesso. Se você ainda não se inscreveu, não deu o seu like, não comentou, aproveita agora. Um beijo, até semana que vem.